2024, a CPR, Cédula de Produto Rural, completa 30 anos. Esse que é um dos títulos mais importantes do agronegócio, se não o título mais importante. E hoje a BBM conversa com ninguém mais, ninguém menos do que o pai da CPR. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, foi funcionário do Banco do Brasil entre os anos de 1964 e 1995, onde exerceu os cargos de diretor de crédito rural, de consultor técnico da presidência e de chefias de departamento. Idealizador da CPR, ex-professor convidado da Fundação Getúlio Vargas em cursos de MBA de Gestão Estratégica em Agribusiness, na disciplina Instrumento de Financiamento da Agricultura. Atuou como consultor da então Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF Bovespa, e consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, durante 8 anos. Foi também gerente de operações em títulos e registros da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Roberto Ricardo Barbosa Machado, mais conhecido como Bob. Seja muito bem-vindo, Bob. Que prazer falar com você. Prazer meu. Bob, conta para mim então, 30 anos atrás a CPR estava surgindo, você participou ativamente dessa história, né? Você idealizou esse título e apresentou a CPR para o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente da República. Conta um pouquinho para mim dessa história. Na realidade, Sara, a gente estava num período de crise na agricultura. Eu separo 1984, 85, tá? Até 95 foi um período de crise, porque nós vimos num período que a gente chamava de ouro, sabe, época de ouro, que o governo tinha recursos ilimitados. Lá no Banco do Brasil, a gente financiava sem limite. Você financiava, o produtor chegava na agência do banco e a gente financiava. Não precisava ver se tinha dinheiro. Tá? Isso aí era emissão de moeda. Né? Então, a gente começou, nesse período, os produtores acabaram se endividando bastante. Em 1985, tinha sido suspensa a correção monetária dos financiamentos, o financiamento, desculpa, voltaram a ter correção monetária e os produtores estavam acostumados com juros fixos, dinheiro à vontade. Então, a gente entrou num período de crise e que o governo falava o seguinte: os bancos têm que procurar novas formas de financiamento. E esse mercado estava meio conturbado, né? Porque você tinha as tradings comprando soja verde, que o básico era soja, né? As empresas de insumos fazendo insumo a prazo de safra. Então, você tinha. E nós tínhamos, por outro lado, o financiamento rural competindo com o contrato de soja verde. Porque se a empresa a trade se registrasse primeiro o contrato, valia a data do registro. E o financiamento fosse conseguido concedido posterior, ele ficava no segundo plano, não podia executar em caso de inadimplência. Então, a gente começou a ver como é que a gente poderia encontrar mecanismos. Trabalhar no crédito rural, para mim, foi sempre muito estimulante. Né? Começar no Banco do Brasil, financiando o crédito rural, com contratos que tinha 7, 8 folhas, e se esse contrato tivesse de hipoteca, ele teria que ser levado no registro de imóveis e tinha que ser escritura pública. Gente, escritura pública para fazer um financiamento com hipoteca, às vezes um trator, né? Você pegava hipoteca, ou do penhor poderia ser registrado sem escritura pública. Então, aquilo dali marcou muito, porque ter vivido feito financiamento através de contratos e depois passar a utilizar as cédulas de crédito rural, foi assim para quem trabalhava no setor. Na ocasião, eu era chefe de carteira agrícola, que chamava antigamente, chefe de CREAI. Né? Então, a gente conseguia atender 10 vezes mais produtores. E, nessa época, nós estávamos com dinheiro à vontade. Você podia financiar à vontade. Se
produtor fosse idôneo e você tivesse um orçamento, tivesse a garantia de que o produtor ia financiar aquela lavoura, comprar aquele trator, a gente pagando direto, então a agricultura ela deu um embate muito grande. Só que isso aí afetou o orçamento da União, porque ela batia em emissões de moeda pura, né? E aí o governo viu que precisava achar outras alternativas. E o governo foi, primeiro, o Banco do Brasil tinha uma conta que ele usava para financiar os produtores. O governo encerrou essa conta. E aí nós tivemos que ir atrás dos clientes para procurar depósitos, porque você tinha que ter depósito para poder financiar. Então, foi muito estimulador você participar desse processo de evolução do crédito rural, né? Começou em 67, e, graças a isso, eu consegui financiar mais gente e atender melhor o produtor, e tive a oportunidade de, depois, ser subgerente em Uraí e levar essas ideias, porque nem todas as agências estavam usando as cédulas de crédito rural, estavam naquele contrato ainda. E usar mesmo como subgerente, eu tive a oportunidade de mostrar aos colegas que tinha uma evolução no pedaço, não é? E aí nós conseguimos fazer isso, foi Uraí, no Paraná. Aí, com 30 anos, fui nomeado gerente de Borrasópolis, tá? Borrasópolis, no bem do Paraná, né? Uma região extremamente cafeteira. Diziam que as terras de Borrasópolis, os produtores falavam, era adubo, naquela região. Então, o produtor falava assim, essa terra aqui era igual à Ucrânia. Então, eu me lembro de ter gravado isso daquela época, de terras férteis na Ucrânia, não é? E em Borrasópolis a gente conseguiu atender muita gente. Bom, eu andei pelo Rio de Janeiro trabalhando, depois fui para Brasília. E aqui em Brasília, como assistente técnico e, e podendo introduzir modificações com a minha experiência de produtor rural, né, de atender produtor rural, a gente conseguiu fazer uma evolução até nas normas, porque as normas do banco você falou em um parágrafo, né, do currículo, as normas, às vezes, na hora de você atender o cliente, ela tinha parágrafos de oito linhas nas normas. Aí você tinha que estar o produtor na sua frente, você ler aquela norma, interpretar aquele texto para atender o produtor. E eu atendia que é o seguinte, você deveria ter uma norma assim, produtor, quem é? Produtor de café, valor de tantos mil sacos por café, desculpe, limite, o produtor pode financiar até tanto, papapá, tudo em termos como se fosse um manual. Nós tivemos a oportunidade de aplicar isso aqui no Banco do Brasil, em Brasília, com a autonomia do meu chefe, né, que ele abriu, fez abertura. E isso tudo, essa experiência, foi se acumulando, né? Até que surgiu a oportunidade de estar trabalhando com contratos a termos, competindo com o banco, precisando levar produto para a Bolsa, para a gente levar, tivemos convênio com as bolsas de mercadoria, todas as bolsas entraram, que nós íamos pegar o produto, fazer uma vistoria e vender na Bolsa. E a BBM era uma delas, tá? A Bolsa de Uberlândia e tal, e nós chegamos a levar alguns produtos para a Bolsa. Criamos um centro aqui no nosso centro de ensino do Banco Brasil em Brasília e fizemos uns leilões de mercadorias de produtores rurais, porque houve uma época em que o governo não tinha mais dinheiro e não tinha dinheiro para liquidar um EGF com opção de venda, que é o EGF que, se o produtor não pagar até o vencimento, o governo compraria mercadoria. E o governo começou a negar fogo.
Então, nós tivemos que pegar, e não tinha dinheiro para comprar o produto, e os estoques do governo estavam violentos. Então, o governo é, pegar o. Levamos esse produto à bolsa e falava para um produtor assim: se eu conseguir liquidar o financiamento, você autoriza a entregar a venda, tal, tudo bem. A gente vendia, fizemos leilões nas bolsas de mercadorias, que talvez isso tenha levado até a junção das bolsas, né? Que não justificava. Né? Você poderia ter filiais das bolsas, de uma bolsa, e está em todo lugar. Né? Então, isso levou até a BBM a absorver praticamente todas as bolsas, exceto algumas que sobraram. Tá? E nesse contexto a gente conversando de produto, é que contrato a termo, produto, seguro-garantia, e não dava nada certo, a ideia da CPR valendo o produto foi uma ideia inovadora. Todo mundo falava assim: ah, mas isso aí tem que ser lei. Se for lei, não vai acontecer, não é? Aí então você continuava indo vendendo e tal, tal. E virou, né, essa discussão no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, a aprovação da lei, as operações experimentais, foi tudo uma caminhada, aliás, desafiadora, né? Desde que grande parte da minha vida em torno disso, sabe? Nós cometemos alguns erros. Quando a minuta da CPF ficou pronta, feita pela Procuradoria-Geral da Fazenda, ele apresentou a lei e dizia o seguinte: olha, é um título confessório, o que é um título já, o produtor já confessou que vai pagar. Então, o produtor não deveria entregar para o credor sem antes receber o dinheiro. Mas, gente, dificilmente vai acontecer isso. Vai contra até a cédula de crédito rural, que a estrutura de crédito rural, o produtor aceitava, emitia a cédula de crédito rural, o banco ia liberar depois, ia liberar na colheita, liberar parceladamente. Não é? Mas eu fui vosso vencido e nas minhas apresentações pelos anos seguintes, essa condição teria que ser: o produtor só deve entregar a cédula para o credor se receber o dinheiro, porque já, né? E contra a minha ideia, mas era o que estava valendo, né? Até que a Secretaria de Justiça, a doutora, não me lembro o nome hoje, ela autorizou o seguinte: que o produtor poderia entregar o título e receber até, talvez, a véspera ou no dia da entrega do produto. Então, ele não precisaria pagar antes, porque isso matava também uma parte do título. Então, ele demorou mais para se desenvolver, certo? Então, e agora, com essas novas, nessas ideias novas, o céu é o limite, não é? A gente está falando aqui resumidamente, mas foram dezenas de tentativas, né? Você tentava uma forma, tentava fazer o contrato de soja verde com confiança bancária para ver se trazia isso para dentro da bolsa, porque eles achavam que é o seguinte: a solução para a agricultura era a bolsa, o produtor vender seu produto na bolsa, vender antecipadamente, certo? E, com garantia, a gente poderia, talvez, trazer esses contratos de soja verde para a bolsa. A fiança não deu certo, aí nós fomos para a seguradora, o segurador fazia seguro-garantia, e nós vimos que o que acontece, Sara? Quando o banco vai fazer fiança bancária num contrato, ele tem que fazer um outro contrato colhendo garantias, porque se o cliente não cumprir, tiver que honrar a fiança bancária, o banco usaria aquelas garantias de um contrato que estaria à disposição, as garantias do banco. Então, não ia dar certo, era muito trabalhoso, era hipoteca, era... Então, aí nós fomos às seguradoras e nós tivemos a mesma decepção. A seguradora, para fazer seguro-garantia, ela colhe contra-garantias para poder fazer o seguro-garantia. Então, a gente acabava nadando na praia, sabe? E a ideia de você ter um título, Sara, eu posso dizer que ela começou há mais de 60 anos atrás.
em função da experiência de trabalhar com agricultor no Paraná. Em 64, a gente fazia empréstimos bancários de custeio de investimento por contrato. Em 1967, com as cédulas de crédito rural, a gente passou a ter um título endossável que vinculava as garantias no próprio papel, fosse garantia hipotecária ou fosse penhor, estava tudo no papel, minuta, pronta. Então, aquilo dali, como eu vivi aquela época, foi uma coisa fantástica. Você saiu de uma época horrível e entramos numa época de evolução para financiamento da agricultura. A gente passou, comecei a atender o produtor no próprio dia. Ele vinha ao banco, fazia aqui que ele queria fazer uma proposta de custeio e atendia no próprio dia, porque as cédulas puderam ser impressas, ao contrário dos contratos que tinham 6, 7 páginas e tal. Então, aquele negócio surgiu quando a gente estava com esse problema dos contratos a termo aqui. Já em 95, tá, surgiu a ideia: por que nós não podemos ter um título da mesma forma que a cédula de crédito rural e que valesse produto? Quer dizer, você teria um título que a obrigação era de entrega de produto. Isso fugia o conceito, né? Então, aí, o pessoal do banco falava que os advogados do banco falavam o seguinte: você pode ter, tem que ser lei. Aí, então, você começava a divulgar essa ideia, tá? Divulgar, até que a gente conseguiu chegar no Ministério da Fazenda. Lógico, né? Quando a gente chegou no Ministério da Fazenda, já tinha muita gente endossando a ideia, né? Gostando da ideia e tal. E aí que a gente chegou de criar a CPR. E aí você participou também ativamente, né, da elaboração do projeto de lei na época, esteve aí muito próximo do Ministério da Fazenda, muito próximo também do Ministério da Agricultura, né? Como que foi esse caminho a partir daí, Bob? Quando a gente chegou no Ministério da Fazenda e que apresentamos a ideia, o ministro da época, né, que disse assim: vamos dar andamento nisso. Só que nessa reunião não foi o Ministério da Agricultura, foi no Ministério da Agricultura, o ministro não compareceu. Então, ele marcou para outra semana. Aí, na outra semana, o ministro da Agricultura compareceu, gostou da ideia, e ele falou o seguinte: agora você fica à disposição da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque nós tínhamos só a ideia, eram lâminas, transparências, né, que davam um embasamento da ideia. Aí ficamos à disposição da Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral que fez a minuta de projeto de lei e ficou pronto. Nós submetemos de volta novamente no Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda encaminhou, junto com o Ministério da Agricultura, para um projeto, foi um projeto de lei. Então, ali começou. Aí o banco, nessa época, o banco estava todo envolvido, né? Porque, queira ou não, o banco ele estava envolvido nessa causa, né? Se não tivesse, não tinha conseguido nada também. Então, o banco já participou, já começaram as discussões do projeto de lei na Câmara dos Deputados. E o bonito foi isso, né? É interessante, que nessa conversa, na Câmara, nós tivemos 12 emendas parlamentares que a gente ia lá, conversava com o pessoal e não conseguia convencer. Mas eles se recolheram, aceitaram ser encaminhado para o Senado, foi encaminhado para o Senado. As 12 emendas foram apresentadas entregues a um senador, que era para examinar as emendas, e elas foram discutidas no Senado rapidamente, mas eu tenho até o dia aqui, o dia que eu fui lá com o senador Ronan Tito, em que ele falou assim: estamos aqui com um projeto de lei, tem essas emendas aqui. Se você me convencer ao contrário, eu
eu tenho carta branca para poder, voto de liderança, né? Eu posso rejeitar essas emendas. Aí expliquei uma por uma, pá, 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 pá. A gente ficou lá uma tarde toda, aí no final, o senador falou assim, olha, pode ficar tranquilo que vai ser aprovado hoje ou amanhã. Foi na véspera da divulgação da lei, né? Aí ela foi aprovada na íntegra. Então, foi uma vitória, né? Porque se o Senado não aceitasse alguma emenda qualquer, o projeto voltava para a Câmara e talvez nunca saísse do papel, morreria o projeto. Isso tudo lá em 94, né, Bob? 93, né? 93 quando começou e 94 quando ela começou a valer, que vai fazer os 30 anos agora esse ano. Exatamente, 22 de Perfeito. agosto vai fazer 30 anos. Bob, e hoje a gente tem essa história fantástica, né? E hoje a gente tem a CPR como um título extremamente disseminado no agronegócio brasileiro, né? Não dá para imaginar o agro hoje sem esse papel que é tão importante para o produtor. Mas como é que foi a receptividade 3 décadas atrás? Depois de todo esse trabalho de aprovar, de criar um projeto de lei, toda essa correria aí. Aí foi uma época difícil, porque você tinha um título, aprovou, que era o Banco do Brasil, que estava. O banco assumiu, né? Era a grife do Banco do Brasil, tá? E a gente tinha que fazer. Aí nós tivemos que fazer alguns movimentos experimentais. Viemos para São Paulo, pegamos as trades, discutia como poderia fazer. Ficamos 3 meses em São Paulo, ali na Avenida Paulista, na agência do banco, e a gente vendo como poderia fazer. E aí, gozado, Sara, é que a gente pensava na CPR para o soja, depois a gente pensou muito no café, quem sabe no trigo. Mas, como o pessoal das superintendências do banco estavam envolvidas, a primeira CPR foi de leite. Aí, como é que pode ter uma CPR de leite? Porque o leite estraga, não é? Uhum. Aí, como é que se viabilizou? Cooperativa de Itaperuna, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, ela vendia leite para Royal Fleshman, tá? E o leite era enviado por leitoduto. Ficava do outro lado da estrada e a Fleshman Royal mandava o leite e ela comprou não sei quantos mil litros de leite em entregas parciais. E a CPR foi cumprida, mas o banco garantiu aquela CPR, porque já foi a primeira vez que uma CPR foi colocada num fundo de investimento, que na época tinha, né? Tinha os mantimentos, fundos de investimento que os bancos eram obrigados a aplicar no crédito rural. Então, ali foi. E o que ela andou mesmo foi com café, porque café era o mais estruturado. As trades tinham uma certa resistência, então, concorrente no contrato a termo. Então, o café ele foi o carro-chefe, inclusive que viabilizou o Banco do Brasil dar aval nas CPR de café e levar para leilão na BMF e na BBM. Nós Uhum. fizemos diversos leilões de CPR avalizadas pelo banco. Quer dizer, tudo isso era porque nada acontece assim, né? Está pronto, não está pronto, não tem nada pronto, tem um longo caminho a percorrer, né? Então, ainda fizemos leilões, temos esses leilões todos, dada desses leilões que o banco fez, né? A BBM que arrematava tudo. E, na época, nesse meio do caminho, Sara, nós tivemos a CPR financeira, foi autorizada a liquidação financeira. E o pessoal das trades tinha um medo de que você tem uma CPR que vale produto, se o cara liquidar financeiramente, ele vai ter problema, porque ele já vendeu, já fez contrato de exportação e tal. Então, eles tinham uma certa resistência na financeira. Mas a CPR financeira interessava o pessoal de insumos, porque o pessoal do insumo queria entregar o insumo e não queria receber produto, porque senão ele ficava na mão da trading. Olha que coisado, né? Então, a CPR financeira também entrou no leilão
E o mercado comprava todas, porque o Banco Brasil é o risco. O Banco Brasil, o mercado comprava todas. E depois o produtor liquidava financeiramente. A minha ideia no futuro, naquele dia que eu apresentei para o Fernando Henrique, nós viemos, Sara, de uma evolução fantástica, que eu falei da CPR, Cédula de Crédito Rural. Que é uma cédula de crédito rural, eram 4 títulos, garantia hipotecária, mas era um título com finalidade diferente, garantias diferentes. Depois veio a cédula de crédito comercial, veio a criada cédula de crédito comercial para você fazer empréstimo ao comerciante, com evolução, porque o título era um só. E era só financeiro, né? Porque pagar para o banco é só financeiro. Depois tivemos a cédula de crédito exportação, que o cara pagava fina para o exportador e fazia cédula de exportação. Então, quer dizer, aquilo mostrava que esses títulos tinham um futuro. E naquela ideia, nas minhas transparências que eu levei, eu dizia o seguinte, que a gente deveria ter uma cédula de crédito para a indústria comprar, vender antecipadamente sua produção e tivesse o mercado financeiro dando dinheiro, via mercado. Né? E as cédulas de crédito de serviços, a empresa que prestava serviço podia emitir uma cédula de crédito, prestação de serviço, e o interessado comprava diretamente. Então, a ideia o escopo foi maior, mas morreu só na ideia. E se você levar hoje como ela está, à medida que você ampliou a situação dos emissores, quase todo mundo pode emitir, né? Praticamente, indiretamente, você atendeu aquela expectativa. Bom, depois que a CPR já virou conhecida, umas trades queriam implantar a CPR na Ucrânia. Tá? Então, foi o seguinte, eles pagaram uma passagem, eu tive 2 dias em Kiev, fazendo apresentação para o Banco Mundial. Lá no evento tinha corretoras russas, corretoras ucranianas, na época não estava nesse esquema, né, de guerra, e fundos de investimento, corretoras ucranianas e corretoras russas. Tá? Aí fizeram a apresentação da ideia, que já estava funcionando, já levava resultados, né? E eu recebi foi perto do Natal, cheguei aqui na véspera do Natal, de 94, um frio danado, e nós chegamos, e eu sei que isso aí evoluiu, e a CPR na Ucrânia também foi aprovada. Tá? Não sei se está funcionando, porque na Ucrânia os produtores só deveriam plantar se tivesse a concessão. A concessão para plantar era do órgão de terra da ucraniano, era do governo. E foi uma experiência muito boa. Nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui o Banco Mundial em eventos na Argentina, depois em São Salvador, oportunidade que eu tive de conhecer El Salvador, apresentando pelo Banco Mundial o que era a CPR, como é que ela estava sendo aceita, se desenvolvendo, né? Tudo patrocinado pelo Banco Mundial. Com o negócio do café, o que aconteceu? Eu resolvi me aposentar em março de 95, quando eu fiz 30 anos e 6 meses do banco. Aí fui para São Paulo, numa distribuidora, corretora de valores, a Mesa DTVM. E tinha um cara que era apaixonado, ele botou uma sala para mim lá na mesa, na corretora dele, e a gente queria, Sara, que a gente não conseguiu, era o seguinte, pegar a CPR e fazer uma chamada CPR canudada, que o produtor já tivesse entregue o café, tivesse um seguro garantia e que você pudesse entregar a CPR física, aí era física, tá? Pudesse entregar para um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento comprava a CPR e depois
ver qual o próximo vencimento. Se ele quisesse recomprar o contrato, se vender, no mercado, entregar para o comprador, entregava. O comprador não precisava receber o produto, porque não há pessoas interessadas em receber o produto. Então, seria você fazer a CPR rodar 3, 4 vezes. Então, você teria muitos compradores para o mercado futuro, porque eu posso comprar uma CPR física, vejo a taxa de juros, faço minhas travas, né? E eu não tenho certeza que eu não vou receber produto, porque lá no vencimento do contrato que eu travei, eu vejo se eu quero vir comprar o próximo contrato ou eu quero receber a mercadoria. Então, isso a gente não conseguiu, sabe? Conseguimos seguradora para fazer e tal, mas não frutificou. Aí, depois disso, é que eu acabei indo para a BBM. Legal, Bob. Falando um Tá? pouco da BBM, como que você vê ela inserida nesse mercado de CPR, né? Considerando que a BBM aí há 5 anos trabalha com o registro de CPR digital, ou seja, a CPR Sim. evoluiu muito ao longo dessas 3 décadas. Inclusive hoje ela é digital, endossada digitalmente, com as assinaturas digitais. Como que você vê a CPR e a BBM, né? Essa relação que a BBM também vem fortalecendo um trabalho que você fez lá atrás, agora dentro de um cenário mais moderno, mais digital, mais eletrônico, como tudo vem sendo, né? Eu vejo que é o futuro, né? Que você vê o seguinte: quando você emitia uma CPR física lá, né? A trade, a empresa em suma, pegava uma CPR física, ela tinha que pegar o título, levar para o cartório de registro de imóveis, fazer escrever no cartório de uma garantia, o que fosse, não é? E aquilo dali demorava dias, porque você tinha que. E na época não existia nada de digital. Né? A digital não tinha nem. Os únicos títulos que eram digitais eram as ações. As ações eram emitidas de forma digital dentro da Bovespa, BMF e Bovespa. Né? Eram digitais, já eram emitidas digitais. Essa não. Então, eu acho que vai ser. É muito bom esse exercício, porque o produtor emite digitalmente, você registra, já põe dentro do sistema do registro da BMF através da BBM, né? E todo mundo vai ter a sua participação no processo. Tá? Então, eu acho que toda evolução é de acordo com a época. Né? Então, e, e outras coisas virão, né? Porque teve um período que para registrar, você precisava transformar a CPR na BMF, tinha que ser digital, porque ela foi física, aí você vinha, registrava ela na BMF e ela se transformava em digital. Aí eu brincava o seguinte, que ela é física, aí ela vira espiritual, e na hora do vencimento, botamos na lei isso aí, numa alteração posterior, o credor ia lá, retirava o título para buscar a mercadoria. Então, ela como é que vamos chamar? Ela é física, né, de título, virou espiritual, renegociou lá e depois ela voltou a ser é, física novamente. Isso aí nós conseguimos botar dentro da lei e funcionou. Lógico agora que com essa evolução, aí esse negócio não precisa mais acontecer. Porque hoje você tem lá o barter, né? Que os produtores, as trades começaram a acreditar nas empresas de insumos e endossava a CPR e passava para a exportadora. Então, foi o barter que está funcionando hoje para as operações de CRA, né? de LCA, que também pode ser. Né? E para finalizar, Bob, falando dessa questão da modernização do título, né? A gente também hoje tem a CPR como um instrumento para pagamento por serviço ambiental, por exemplo, né? Hoje a gente tem CPR Sim, verde, né? E todo esse sim. cenário que faz todo sentido no momento que a gente vive. Como que é olhar para trás e ver o quanto que o título evoluiu e o quanto que ainda vem aí pela frente? Qual que é a sensação, sabendo que você que batalhou por isso? Na realidade, eu tinha também outra opinião. Eu cheguei a
elaborar um projeto de ideia para o Ministério para a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a gente deveria ter uma CPR florestal, tá? Porque a floresta tem outras características, né? Você não deveria pegar em penhor árvores. Penhor é de coisas móveis e não de coisas fixas. Aí, coisas fixas é hipoteca, certo? Então, eu fiz um projeto de ideia nesse esquema, mas com a discussão do Código Florestal, isso aí ficou pegando lá, tal, tal. E agora, com essa abertura da CVM, para os títulos poderem ser emitidos também em favor de serviços ambientais ou o que seja, eu acho que é excelente, é o caminho. O trabalho, com certeza, aí foi fundamental para tudo isso que a gente está vendo hoje. Obrigada mais uma vez, Bob. Tá bom, Sara, prazer falar contigo, hein?